A Mansão Assombrada. Era uma vez uma pequena cidade no interior do país, cercada por densas florestas e montanhas. Esta cidade era conhecida por seus antigos mitos e lendas que assombravam seus moradores. Uma dessas lendas falava sobre uma casa abandonada no topo da colina, que estava envolta em mistério e terror. Diziam que esta casa era amaldiçoada e que coisas terríveis aconteciam lá dentro. Ninguém nunca tinha entrado na casa e sobrevivido para contar a história, até que um grupo de amigos decidiu desafiar o medo e explorar a casa. Os amigos, João, Ana, Pedro e Maria, eram jovens corajosos que adoravam desafiar o desconhecido. Eles sempre ouviam as histórias assustadoras sobre a casa abandonada no topo da colina e decidiram que era hora de descobrir a verdade. Eles se reuniram em uma noite escura e partiram em direção à colina. Ao chegarem na casa, eles perceberam que as portas estavam trancadas e as janelas estavam cobertas com tábuas de madeira. Eles começaram a sentir um arrepio percorrer suas espinhas quando de repente, ouviram um som vindo de dentro da casa. Era um som estranho e inumano, que parecia vir do porão. Corajosamente, eles conseguiram encontrar uma janela que não estava coberta e conseguiram entrar na casa. O interior da casa era escuro e empoeirado, com móveis antigos e retratos enigmáticos nas paredes. Eles seguiram o som até o porão, onde encontraram uma porta velha e enferrujada. Pedro abriu a porta e eles entraram no porão. O ar estava frio e úmido, e o cheiro era desagradável. Eles seguiram em frente, tentando ignorar o som estranho que ainda ecoava pelo porão. De repente, eles se depararam com uma sala secreta escondida atrás de uma parede de tijolos. Na sala, havia uma mesa de madeira e 4 cadeiras, com um baralho de cartas em cima da mesa. Eles se sentaram e começaram a jogar, sem perceber que estavam jogando com as próprias vidas. O jogo começou normal, mas à medida que avançavam, as coisas começaram a ficar estranhas. As cartas começaram a se mover sozinhas e as luzes começaram a piscar. Eles perceberam que estavam em uma situação perigosa e tentaram sair, mas a porta estava trancada. Então, as cartas começaram a se transformar em seres horríveis e as paredes da sala começaram a se mover. Eles se encolheram em seus lugares, apavorados, enquanto as criaturas os cercavam. Parecia que eles estavam condenados a ficar presos naquela sala para sempre. Com medo de que algo pudesse acontecer, eles decidiram passar a noite em um dos quartos do hotel. No entanto, as coisas começaram a ficar estranhas desde o momento em que entraram naquele quarto. A luz piscava constantemente, as portas rangiam e um cheiro podre permeava o ar. Eles tentaram ignorar tudo isso e se prepararam para dormir, mas os sons que vinham do banheiro logo os mantiveram acordados. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, mas quando eles abriam a porta, não havia ninguém lá. As horas passaram lentamente e a tensão só aumentava. De repente, eles começaram a ouvir vozes sussurrando em seus ouvidos, mas novamente, não havia ninguém por perto. Quando tentaram sair do quarto, a porta estava trancada e eles estavam presos lá dentro. Foi então que perceberam que havia algo muito errado naquele lugar. Eles tentaram chamar a recepção, mas seus telefones não funcionavam. Parecia que estavam completamente isolados e abandonados em um hotel assombrado. A situação só piorou a cada minuto que passava. Sombras começaram a se mover pelas paredes, objetos voavam pelo ar e a temperatura do quarto caía drasticamente. Eles estavam cercados por algo que não podiam ver, mas podiam sentir a presença maligna. Finalmente, após uma noite longa e aterrorizante, as primeiras luzes da manhã apareceram através das janelas do quarto. Eles correram para fora do hotel, sem olhar para trás, jurando nunca mais voltar lá novamente.
Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu naquele hotel. Alguns dizem que foi construído em um antigo cemitério, outros afirmam que um crime terrível foi cometido ali. O que se sabe é que aqueles que se aventuram a entrar lá nunca voltam da mesma forma que entraram. Esperamos que tenham gostado desta história de terror. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixem de se inscrever no canal Macabro Max para acompanhar mais histórias assustadoras como esta. E lembrem-se, cuidado com o que espreita nas sombras.